Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 31 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e nessa análise tem aí um encerramento do mês. A gente vai passar pelo gráfico mensal aí do Ibovespa, da PTR4, da Vale 3, enfim, falar sobre um contexto de prazo maior. Então vamos lá, começando aqui pelo Ibovespa, ainda vou falar sobre esses ativos que estão listados aqui acima. Ibovespa no pregão de hoje apresentando queda de 1,31%, alguns ativos ainda saindo do leilão de fechamento. Boa parte já saiu, ainda tem um ou outro ativo dentro do leilão de fechamento, então essa variação pode alterar um pouco. Mas enfim, queda, correção aqui, eu continuo naquela questão que para mim tudo isso aqui é correção, depois que fez essa máxima, tudo isso aqui é correção, já está no quarto candle de correção, correção mais no tempo, apontando aqui para testar essa média móvel exponencial de 13 períodos. Não que vá acontecer isso, mas está apontando neste momento, que pode trazer oportunidades interessantes de compra aí de swing trade nos ativos no decorrer do mês de agosto. E por falar no mês de julho, o Ibov consegue fechar o mês aí com alta de 8,88%, por volta aí de 8,88%, pode alterar um pouco, mas com a formação de fundo no gráfico mensal, que a tendência ainda continua sendo uma tendência de alta de longo prazo. Eu já tinha destacado isso numa videoanálise anterior, primeiro falando do contexto gráfico, quando eu falei de perspectivas para 2018. Movimentação de baixa no gráfico mensal, movimentação maior de queda tende a trazer mais oportunidades na ponta compradora para quem está pensando em prazo maior. E olhando aqui, quando o Ibov estava no movimento de baixa, no decorrer inclusive desse mês eu fiz uma análise falando do contexto, fazendo uma comparação desse movimento em relação ao movimento lá de 2004, que também foi um movimento que rompeu a máxima histórica e depois recuou para testar a zona de topo histórica, que aconteceu aqui e agora gerou um fundo nessa região, ou seja, traz uma expectativa de se ter algo para cima. Superação da máxima deste mês, localizada em 80.588 pontos, confirmará esse fundo e aumentará a chance de se ter um movimento de alta, buscando lá uma região mais de resistência, na faixa lá dos 86 mil pontos a 88 mil pontos. O ponto mais alto, máximo histórico, 88.317 pontos. Então, por enquanto, cenário gráfico de prazo maior favorável aí para o índice Bovespa. Então, essa região aqui de suporte imediato seria na faixa dos 78.400, junto aqui com o patamar de 78.400, 78.130, região aqui em termos de suporte para o índice. Mínima da semana passada, 77.871, apesar do sinal de baixa, não perdeu a mínima ainda da semana passada, não gerou um sinal mais relevante para baixo no índice Bovespa. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube. Eu desde já agradeço a sua valiosa audiência por prestigiar meu trabalho. E aproveite também para se inscrever no canal, ficar antenado em todo o conteúdo de qualidade que é produzido aqui no canal Dalton Vieira Invest no YouTube. Passa o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltonvieira.com, e na sequência clicar em se inscrever, caso você ainda não tenha feito isso. Futuros, movimento de baixa no gráfico diário, que é uma correção. G60 desmontou qualquer tendência de alta com esse movimento forte para baixo, correção agora no tempo. Para se buscar compra a partir do próximo pregão, o ideal que venha um candle de força aqui voltando para cima da média e principalmente sinalizando fundo ascendente para cima de um patamar ali de fundo ascendente ou pivô de alta para cima da região de 79.520 a 79.600. Então isso seria algo interessante para acontecer, para se buscar a operação na ponta compradora, um contexto gráfico que apoie mais a operação na ponta compradora. Por outro lado, caso venha perder a mínima do pregão de hoje, localizado aqui, que é uma região de suporte, localizado em 79.130, é uma região de suporte, traçando aqui uma linha horizontal, a gente pode ver vários fundos ali anteriores, essa região aqui de fundo também é válida. Então, toda essa região aqui é uma região pesada de suporte. Abriu caindo, gerou topo descendente para baixo dessa região, principalmente para baixo ali dos 79.225 pontos, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade, topo descendente no gráfico de 10 minutos, ou pivô de baixa, porque isso abriria espaço para fechar aqui esse gap de alta, localizado aqui, que tem a máxima, o início da resistência em 78.315 e o ponto mais baixo da resistência, não, do suporte, o ponto mais baixo do suporte 78.085. Então seria a zona de suporte de 78.315 a 78.085 no mini índice. No dólar, pregão de hoje, alta. Olhando aqui, o dólar já iniciando um novo código aí para negociação, um novo vencimento, WDO-U18. Então aqui, olhando para o gráfico 60 minutos, tendência de alta neste momento, ficou esticado aqui para cima, gerou uma correção e está dentro de um processo de correção.
mantendo aqui uma abertura para cima, fica mais para a ponta compradora através de fundo ascendente, principalmente fundo ascendente no gráfico de 10 minutos. Melhor ainda se esse fundo ascendente vier acima desse patamar aqui, ó, dessa zona de resistência, basicamente da região dos 3.770, usando essa região como suporte para fundo ascendente no G10, algo mais interessante para a ponta compradora. Por outro lado, se o dólar abrir caindo, fechando a primeira hora de pregão principalmente para baixo dos 3.759, aqui até mesmo abaixo desse fundo 3.757,50, enfim, abaixo dessa região, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, principalmente com topo abaixo dessa região aqui que acabei de citar, topo descendente no gráfico de 10 minutos ou até mesmo o pivô de baixa, ficaria mais para a ponta vendedora. Depois disso, vamos falar só em relação ao fechamento do mês no dólar. Temos aqui, olha, tirando a questão do ajuste, deixa eu dar um zoom menos, tirando a questão do ajuste, a gente teve aqui um candle de retorno, né, em relação a todo esse movimento de subida, a tendência ainda continua sendo de alta. O principal nível de resistência para o dólar começa ali na faixa justamente dos 3.950 e se estendendo um pouco mais, o ponto mais relevante seria 4.045. Então seria o outro nível mais relevante de resistência. E número redondo também, 4.000 pontos ou 4 pila, seria aí a zona de resistência mais relevante para o dólar num prazo maior. Não alternou aí, não teve alteração de tendência, a não ser no gráfico diário, que a tendência nesse momento é de baixa e passa por um processo de correção aqui, buscando até a média móvel exponencial de 13 períodos no momento, mas sem nenhuma sinalização ainda para baixo no dólar. Olhando agora para o PETR4, dia de hoje, queda de 0,85%. Apesar da queda de 0,85%, o desempenho no mês foi bom, alta de 14,72% e o melhor, fechou acima da média móvel de 3 períodos, mantendo o cenário positivo de prazo maior, tendência de alta. Ativo conseguiu superar a máxima do mês anterior, então enquanto esse ativo se mantiver acima da região ali dos R$18, proporcionando principalmente fundo ascendente no semanal, ou pivô de alta no gráfico semanal, o contexto é muito mais interessante para o ponto comprador, inclusive pelo gráfico diário. Ativo que me chama a atenção para compra aí no decorrer do mês de agosto, até no início de agosto, um fundo ascendente mais próximo da região da média de 13 ou mesmo dos R$19, ou até mesmo aqui testando os 18,80, gerando um fundo na sequência, fica mais para a ponta compradora. Para mim tudo isso aqui é ainda um processo de correção, esses 4 candles é um processo de correção mais no tempo na Petro, dependendo também de um pregão já abrindo aqui para, não abrindo para cima, né, mas gerando um candle de força para cima dessa região de resistência na faixa dos R$20, posso buscar uma compra aí mais usando o gráfico de 60 minutos na Petro. Vale 3, alta de 0,94%, ativo bem no movimento aqui de subida, uma baita recuperação da ação, com vários gaps aqui, deixando em aberto alguns gaps na ação. Resistência aqui mais relevante no diário, lá por volta dos R$56. Então, que é a resistência que eu vejo um pouco mais relevante, 55,90 até os 56,07. A faixa de resistência mais relevante para a ação e o ponto mais alto, 56,75. No semanal, válida a região de resistência aqui em torno dos R$56 a 54,77 a 55,10. Ela já está dentro dessa região, então é válida até o fechamento desta semana. A perda da mínima do pregão de hoje, 54,84, reforça a chance de se ter correção no gráfico diário dessa ação. 54,05. Perdão. E no mensal, a Vale fechou com alta de 10,59%. O ativo não gerou correção ainda no gráfico mensal, ou seja, está mais forte do que a média, considerando a média o Ibovespa, representando aí a média dos principais ativos do mercado, os ativos mais líquidos do mercado, na Bolsa. Então, a Vale 3 segue aí apontando para cima, a superação da máxima desse mês e principalmente 56,75 mantém o ativo aí numa expectativa muito maior de alta. Então é um papel que o contexto gráfico me chama muito mais atenção para buscar compra no decorrer de agosto, através de fundo ascendente ou pivô de alta, avaliando logicamente um movimento de correção, seja no tempo ou no preço. MGLU3, ativo que aqui alterou aqui o gráfico justamente por conta de ter tirado o ajuste, mas enfim, um ativo que está... Eu recomendei compra no pregão de hoje, mas cancelei a entrada. Por que eu cancelei a entrada agora no leilão de fechamento? Porque o ativo, eu olhei o leilão de fechamento e ia fechar acima do nosso preço de entrada, que era oscilação acima da máxima do dia. Se olhar no G60, recomendei compra na superação da máxima desse candle.
Então a entrada era se oscilasse acima, deu start, seria acionado para depois gerar compra, mas o start só foi acionado aqui, só seria acionado no leilão de fechamento e a compra só iria ser executada no after. Então eu cancelei essa entrada e fica mais para o próximo pregão. Ela conseguiu gerar um fundo aqui ascendente no gráfico diário, possibilidade de se buscar a operação na ponta compradora em cima desse papel. Então eu vou deixar mais para o próximo pregão na MGLU3. Então a recomendação inicial em cima desse ativo era 131,96 com stop abaixo da mínima de hoje em 129,04 e objetivo em 136,34, risco de 2,21%. Ficou aqui como aguardando, eu vou colocar como cancelada no meu controle essa recomendação e avaliar a abertura do próximo pregão para justamente colocar novos valores para essa entrada na MGLU3. Depois disso, então, vamos para Sula 11. Sula 11, recomendação de compra que foi feita no pregão passado. O pregão de hoje subiu, superou ali os 22,30, mas recuou no leilão de fechamento. Se eu jogar aqui no leilão, só no leilão o ativo recuou quase 1%. Estava lá perto da máxima do dia, recuou quase 1% aí no leilão de fechamento. Então, olhando para o gráfico diário novamente, sem nenhuma alteração, ativo segue no movimento de subida, importante superar a máxima do pregão de hoje, 22,31, para manter a expectativa mais ascendente, mas sem nenhuma alteração em relação à nossa compra, alta aí de 1,24% no pregão de hoje para Sula 11. Pecar 4 também não teve mudança na nossa operação, no sentido de seguimos dentro da posição comprada. Ativo fechou aqui em 83,15 com queda de 0,38%. O stop que estava aqui, podemos trazer já o stop a partir do próximo pregão para baixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, mas continua com a expectativa mais de poder romper aí para cima a Pecar 4, mantendo a expectativa aí para cima, podendo buscar nosso objetivo aí nos próximos pregões, agora para o mês de agosto, essa posição. Abertura em julho na posição, mas encerramento aí tanto de Sula 11 quanto para Pecar 4 no próximo, já no mês de agosto. Itube 4, queda acentuada no pregão de hoje, queda de 4,19%. Essa queda de 4,19% na Itube 4 jogou o papel em cima dos R$ 45,00, que era um gap de alta, um patamar de suporte. Então o ativo fechou com essa queda, iniciando um processo de correção, que inclusive já perdeu a mínima da semana passada. Então um sinal mais negativo aqui, que começa a ser dado aí nos bancos, né? Então o ativo vem aqui para cima, gera um processo de correção. Se a gente pegar o último movimento de baixa na Itube, aqui no semanal, pegar esse movimento aqui de baixa, ela recuou justamente em 61% lá do Fibonacci, batendo aqui numa retração importante do Fibonacci e gerando agora, por enquanto, a gente está no segundo pregão da semana, proporcionando nessa semana um engolfo de baixa, uma perda da mínima da semana passada. Então começou de maneira forte o movimento de baixa. Então de imediato, pelo gráfico diário, não vejo oportunidade na ponta compradora. A única alternativa que teria nesse papel seria buscar um gráfico de 60 minutos, por exemplo, um afastamento maior aí do preço para a média móvel exponencial de 3 períodos, um pouco maior. Seria buscar a entrada tentando pegar aqui um repique de alta na quebra dessa sequência de máximas descendentes. Então é uma das alternativas, mas me interessaria mais em buscar compra nesse ativo em termos de swing trade, avaliando aqui o processo dela de correção. Se não ganhar muita força para baixo, me chamaria a atenção alguma sinalização para cima para buscar compra em Itube 4. Itube 4 que por sinal fechou aí um mês apresentando alta de 11,59%, também proporcionando um fundo que para mim é um fundo ascendente. Para mim o fundo principal da tendência está aqui nesse ponto. Apesar desse pequeno fundinho aqui, o mais relevante para mim é esse fundo aqui na tendência de alta do papel. Então vai ser importante nesse mês não voltar mais para baixo ali da média móvel de 13 períodos, depois de ter retornado para cima, e melhor ainda se superar a máxima deste mês de julho, superar os 47,30, aumentando a probabilidade do ativo manter sua tendência de alta e rumo à zona de resistência mais relevante, lá para a faixa dos R$ 51,00 até o patamar mais alto, R$ 53,25. GGBR4, pregão de hoje, queda de 2,57%. Então, um papel que tinha 2 pregões para baixo, 2 para cima, respeitou ali em fechamento a máxima desse topo. Faz um pregão aqui de baixa, gera um sinal de topo ali em cima de um topo anterior. Eu ainda fico olhando o papel, avaliando mais a operação de compra, caso não venha com muita força aqui para baixo e proporcione alguma sinalização para cima, ou um fechamento aqui para cima dessa máxima aqui, que é de R$ 16,66. Eu gosto do cenário gráfico desse papel num prazo maior, visto que ela montou um forte fundo ascendente
em cima de um patamar de topo anterior, continua sendo um ativo bem configurado para longo prazo. Olhando pelo gráfico mensal, uma formação boa de fundo, expectativa mais para cima em cima da GGBR4. Logo, para o mês de agosto, me chama muito mais atenção para avaliar a operação na ponta compradora de swing trade ou até mesmo de position trade na GGBR4. Ela inclusive está na nossa carteira mensal e tende a continuar na carteira mensal, na carteira chamada Perspectiva. E por último, Ciel3. Ciel3 foi para o lado contrário, né? A queda acentuada de 9,75%, queda expressiva, que está de acordo com o contexto gráfico de prazo maior. Olha o gráfico mensal dessa ação, com a perda de suporte relevante, superou a máxima do mês anterior, mas não deu sequência, não conseguiu gerar sinalizações interessantes para a ponta compradora de swing trade e ativo simplesmente despencou aqui mais para o fechamento do mês. Ativo que ficou no curto prazo esticado para baixo. Se eu colocar aqui o afastamento do preço para a média móvel de 13 períodos, é de 3 vezes a sua volatilidade. São poucas as vezes que isso acontece. Se eu jogar aqui um zoom menos, olhando aqui o histórico de afastamento do preço para a média móvel de 13 períodos, considerando a volatilidade média do papel, é a primeira vez que está tão afastado assim na média. Então isso traz a possibilidade de se buscar a entrada na compra, mas através ali de algum candle de indefinição no gráfico diário, seria uma das alternativas, ou até mesmo pelo G60, está em cima de um patamar de suporte. Essa região aqui de suporte, que vai de 14,49 até a mínima na faixa dos 14,28. Se olharmos para o G60, também esticado para baixo. A alternativa de entrada, uma primeira tentativa de entrada de uma operação contra a tendência, superação da máxima dessa última hora de pregão, localizada em 14,55, com stop abaixo dos 14,35, tentando pegar aqui um repique de alta na Ciel3, mas sem exigir muito para cima, porque é uma operação contra a tendência. Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.